Julho é mês de férias e também de uma preocupação a mais. Na hora de viajar com crianças e adolescentes, muita atenção, porque as exigências elas mudam dependendo do tipo de viagem. Esse é o resultado do mês de julho. Aeroporto lotado e grandes filas. Tanto para viagens nacionais quanto internacionais, devem ser obedecidas regras estabelecidas pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e pela Vara da Infância e Juventude. Essa avó costuma viajar com os netos e está sempre atenta às exigências. A gente sempre traz a documentação exigida, né? Então não tem problema não. E como avó, né, só na identidade fica esclarecido, né? Cuidado principal é sempre carregar os documentos, né? Se você está com os documentos seus e das crianças, não costuma ter problema não. Os irmãos Igor e Ivan são sócios em uma agência de viagens especializadas em pacotes internacionais para adolescentes desacompanhados. Os pais eles estão deixando o tesouro deles com a gente, né? Então essa proteção é a coisa mais importante e com o trabalho que a gente faz de integração do grupo, os adolescentes eles nunca ficam sozinhos nas nossas viagens. Até o dinheiro levado pelos jovens na viagem é administrado pela empresa. E se forem necessárias outras orientações, o portal do CNJ disponibiliza uma cartilha para viagens internacionais. Basta acessar o site cnj.jus.br, clicar em programas de A a Z, depois Infância e Juventude e, na sequência, clicar em Viagem ao Exterior. Está conosco aqui no estúdio o assessor técnico da Vara da Infância e Juventude, Eustáquio Coutinho, que vai nos explicar qual a documentação necessária para as viagens de crianças e adolescentes. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio. Prazer. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse qual a diferença entre a viagem para o exterior e a viagem nacional. São diferenças de documentação, de regras, né? Isso. Viagem dentro do território nacional é necessário só para a criança. O adolescente, completado 12 anos, não precisa de autorização dentro do país. Portanto, só levar a certidão de nascimento ou a identidade na hora do embarque. Agora, a criança dentro do país que for viajar desacompanhada, é necessário que o pai ou a mãe procure a Vara da Infância e para dar essa autorização, levando a certidão de nascimento original ou cópia autenticada. Porém, a criança também, complementando, a criança viajando em companhia de tios, avós ou irmãos maiores de 18 anos, é só levar a certidão de nascimento também original ou a cópia autenticada. Isso para viagens nacionais, né? Agora, o que é considerada criança e adolescente para o Poder Judiciário? Criança vai de 0 a 11 anos. Completou 12 anos hoje, ele já pode viajar desacompanhado e não precisa da autorização. E adolescente de 12 a 17 anos. Completou 18 anos também, naquela data, 18 anos, já passa a ser maior, pode embarcar também para o exterior, inclusive, sem autorização. Essa é uma dúvida recorrente, né? Eu gosto de deixar bem claro essa coisa de quando completa a idade, para as pessoas que no dia do aniversário a criança já completou, o adolescente completou 12 anos e o maior completou 18 anos. Agora, as pessoas deixam sempre tudo para a última hora, né? O senhor me disse que a validade desse documento é de 90 dias, né? 90 dias. Nós aconselhamos que os pais, os responsáveis, procurem a Vara da Infância com antecedência, pelo menos pode procurar 1 mês ou 2 meses antes, porque as férias de julho são curtas, né? Então, pode procurar com bastante antecedência, com documento original ou cópia autenticada, para não ter transtorno de última hora. Agora, qual é a participação do juizado nesse processo? Ele que vai intermediar e autorizar? A Vara da Infância vai autorizar. Agora, quando existem muitos casos de crianças ou adolescentes que vão para o exterior, que um dos pais não querem deixar, aí o pai tem de entrar com pelo menos 1 mês de antecedência com suprimento. Chama suprimento de consentimento materno ou suprimento de consentimento paterno, dependendo do que não quer deixar. Independentemente da vontade do pai, o juiz, analisando os prós e os contras, pode decidir encontrar um ou outro. Agora, o juizado dos aeroportos, ele tem essa competência para resolver isso? O juizado do aeroporto tem competência para autorização nacional e internacional. Porém, o suprimento é só na Vara da Infância, porque é o juiz que decide. Esse é um processo mais complicado? Mais Esse demorado. caso é recorrente, de pais em litígio com a mãe e aí não autoriza? Nós temos muitos casos de litígio em que a gente, às vezes, é uma briga entre o casal e o juiz não permite que a criança seja prejudicada no seu lazer. Então, normalmente, o juiz autoriza essas viagens, independentemente da vontade de um deles. Agora, o Poder Judiciário deve ser procurado com até 1 mês de antecedência, né? Até 1 mês de antecedência, porque é um processo demorado, que tem a manifestação do Ministério Público e é importante que tenha esse tempo para que se dê autorização.
Agora, quando a criança viaja com qualquer companhia aérea desacompanhada, tem todo aquele procedimento da empresa, né, de cuidar da criança, ter a responsabilidade. E se acontecer alguma coisa? Já aconteceu algumas vezes de criança chegar e o responsável, por um motivo ou outro, engarrafamento, alguma coisa, não chegar. A empresa é responsável, ela tem de cuidar daquela criança até a chegada de um responsável. Se por um motivo ou outro não encontrou o responsável, aí tem de acionar o conceito tutelar da localidade para tomar as providências cabíveis. Agora, se a criança leva um tombo, acontece algum problema, a empresa é responsável? É responsável, ela tem que ter todo o cuidado, portanto, quando vai viajar a criança, as empresas geralmente cobram uma taxa a mais para cuidar especificamente daquela criança. Então, a empresa é responsável por um todo, mas principalmente por criança e adolescente viajando. Agora, para finalizar, todas essas dicas, elas estão no site do CNJ e do Tribunal de Justiça também, não é isso? Do Tribunal de Justiça também. Tem todas as explicações, inclusive a autorização que os pais podem dar via cartório com firma reconhecida. Ok, doutor Eustáquio, obrigada pela participação aqui, boa tarde. Eu que agradeço.